Olá, internautas. Nós estamos entrevistando hoje, chamamos para um bate-papo, o Dr. Milton Biagione Furquim. Dr. Milton, seja bem-vindo a Geminas. Eu agradeço essa oportunidade e sempre que necessário for, me coloco à disposição. Dr. Milton, quem era o Milton quando criança? Sonhos, onde morava? Conta um pouquinho da história do senhor pra gente. Então, gente, o Milton, enquanto criança, era um verdadeiro bicho do mato, né? Nasci na roça, de uma família paupérrima, né? De excluído mesmo. Meus pais, quer dizer, meu pai e minha mãe, também da roça, labutando o dia todo na lavoura, né? Na época, enquanto estávamos na roça, eu tinha mais 3 irmãos, né? Mais novos que eu, sou o mais velho, e hoje somos em 6, né? Eu sendo o mais velho. E na roça, na época, nos faltava tudo, né? O básico era vender o almoço, né, para comprar janta, de modo que só não passamos fome, porque meu pai era muito batalhador, trabalhador mesmo, né? E no seu dia a dia ele não nos deixava faltar nada. Mas eu digo nada com relação a alimentos, né? Mas mal tínhamos uma roupa para colocar, uma blusa para vestir, um sapato para calçar, né? E na época não víamos assim nenhuma perspectiva, né? Poder sair daquela pobreza, de poder sair daquela dificuldade. E nós sentíamos isso porque faltava tudo. No caso em Itapeva, um dos menores municípios do estado de Minas, e nem sonho tínhamos quando criança, né? Nós sonhávamos em chegar à noite e ter alguma coisa para comer, no jantar, né? Às vezes no frio ter algo para vestir. Era o sonho, aquele sonho imediato, da necessidade básica que nós tínhamos, né? O que era o bullying na época do senhor? Já existia? Então, a questão do bullying, né? Hoje bullying é um nome que surgiu recente, né? Para denominar algo que sempre existiu, que é a questão da humilhação, né? Hoje aquele que é vítima de bullying, ele é vítima de uma humilhação. E já na época, desde criança, nós já sofríamos todo tipo de humilhação exatamente por nos faltar tudo, não é? De modo que as famílias na época mais abastadas, os seus filhos que podiam ter evidentemente uma boa roupa, né, tinham um sapato para colocar, né? Nós não tínhamos nada. Então, por essa razão, nós já éramos excluídos, né? Só por esse fato, né? Já sofríamos essa discriminação, essa humilhação, que hoje chamam-se de bullying, né? Já desde aquela época. E isso realmente marca muito. Nós tínhamos dificuldades porque morávamos na roça, quando nós saímos da roça, né? E isso acontecia aos domingos, então tinha que sair da roça aos domingos para ir na missa, né? E quando chegávamos na cidade, eram os verdadeiros bichos do mato que lá estavam chegando, né? De modo que não tínhamos assim relacionamento, amizade, e era muito difícil isso. E mesmo naquela pobreza, naquela dificuldade, sendo criança, a gente sentia isso. Quando então nós tivemos que ir para a escola, aí era aquele inferno mesmo, sabe? Aquela discriminação, aquela humilhação, e de modo que era exclusão total, né? Já desde aquela época, desde a nossa infância, digo da nossa porque meus irmãos também sofriam essas mesmas humilhações, e nós não víamos realmente nada que pudesse modificar aquela situação, né? Eu vi na história do senhor, que o senhor trabalha desde de pequeno, desde de criança, que a família do senhor, com muita dificuldade, através das economias, conseguiu comprar um bar. Isso. E o senhor também ajudava nesse bar. Exato. Né? Conta essa fase pra gente. Então, chegou um determinado momento
E meu pai, evidentemente, com muita dificuldade, conseguiu amealhar algumas economias e resolveu comprar um bar na cidade. E praticamente era o único bar que tinha na cidade, né? E sair da roça e ir para a cidade já foi, evidentemente, algo extraordinário. Mas o que acontecia? Na época, meu pai precisava de mão de obra, né? De pessoas para ajudá-lo. E aí, as mãos de obras que ele tinha à disposição era a esposa dele, que era minha mãe, para ficar na cozinha o tempo todo, né? Fazendo lá os quitutes, né? Os salgados, para poder vender. E eu e outros irmãos, com seus 8, 9 anos, 10 anos na época, né? Ficar atrás do balcão ajudando em todos os sentidos, o tempo todo, substituindo nas faltas dele. E o trabalho era praticamente direto, né? Você abria o bar, né? Meu pai abria o bar logo às 6, 7 horas da manhã e não tinha hora para fechar o bar, né? Fechava 2, 3 horas da manhã, porque na parte da noite, na madrugada, é que os boêmios chegavam, né? E os boêmios, evidentemente, eles marcavam o ponto, não tinha como. E ali eles vinham realmente e não tinha hora para sair, né? E era engraçado, eu assisti cada briga monumental, sabe? Que era um espetáculo você assistir aquilo, sabe? E polícia, não tinha polícia também na época disso não, né? Eles começavam a brigar e paravam quando achavam que deviam parar. Agora você imagina eu com 10 anos lá assistindo isso o tempo todo, né? De madrugada. E a gente cresceu nesse meio, né? Nesse tipo de cultura, entre aspas. E, a bem da verdade, já na cidade e no bar, não só limitávamos em trabalhar ali junto no balcão, ajudando todas as necessidades, como também tínhamos que colocar uma caixa de isopor, né, de sorvete, sair para a rua vendendo, né, porque também isso ajudava na economia. Quando nos fazia isso, nós tínhamos que colocar também um engraxate da mesma forma, né, e sair engraxando sapato pelas ruas, né, e isso não tinha dia, era de segunda a segunda. Aos sábados e domingos e feriados eram quando nós mais trabalhávamos, né? Quando dava mais movimento. Mas aquela dificuldade de sempre, né? A dificuldade, ela continuava, e meu pai sempre foi muito seguro, ele sempre foi muito rigoroso conosco na educação, né? Apanhávamos tanto, gente, né? Eu tinha até dó, eu lembro hoje, me dava até dó de quanto que nós apanhávamos. Mas era a cultura, né? A linguagem, né? do tabaréu, do homem rude, né? Da roça, que não sabia conversar, não sabia dialogar. O diálogo era um olhar que você já sabia o que vinha depois. Né? Que hoje não existe. Não existe isso, de maneira alguma. E quando pegava para bater, batia. Vara de marmelo, o senhor já falou? Rabo de tatu, vara de marmelo, o que encontrasse na frente, né? E batia. Eu cheguei a ponto de ter que tomar injeção, ir para a farmácia de tanto que eu apanhava do meu pai. E não tinha limite, né? Mas valeu a pena. Porque hoje o senhor é uma pessoa, um juiz, né? E no caso, eu também apanhei muito, apanhei de vara de marmelo. Né? Quando eu achava a vara de marmelo que a minha mãe escondia, eu até quebrava e jogava fora para sem dúvida, não achar. É. Mas hoje, qual que é a diferença de hoje, dessa época? Porque hoje os filhos não respeitam mais os pais. O pai olha com a cara feia pro filho, ninguém não respeita, não existe esse respeito, tanto é que o senhor sabe disso. Que o senhor, né? Exatamente, comparar a época de hoje, né, com aquela época, é evidente que essa diferença toda se dá por conta de princípios, de valores outros, né, que os valores, os princípios de hoje não são os mesmos valores e princípios da época, né? E a falta de educação, a falta de formação, a falta de instrução, né, levava também como consequência isso. Né? Até porque era a cultura de impor o respeito com base na rispidez mesmo, né, com base entre aspas, violência. Eu costumo dizer que se naquela época existisse o Estatuto da Criança e do Adolescente, meu pai pegava uma prisão perpétua, né? Não tinha por onde, né? E de modo que o poder do pai sobre os filhos, na época, era uma coisa assim sacrossanta, né? Tudo o que ele fizesse em relação ao filho, no que dissesse respeito à educação, era válido, né? E era permitido, sem o menor problema.
Hoje, é claro, os tempos são outros, né? A educação é outra, a formação é outra, os valores são outros e os princípios são outros. Mas o que nós percebemos ao longo desse tempo, e sobretudo no presente momento, é a perda por completo da autoridade dos pais sobre os filhos. Uma coisa que os pais jamais poderiam abrir mão é da sua autoridade em relação aos filhos. É claro que impor uma autoridade hoje não quer dizer necessariamente que você tem que partir para a agressão com relação ao seu filho. Que você tem que pegar uma vara de marmelo, que você tenha que um rabo de tatu, né? Na época ninguém sabe como que é isso, né? Pegar um reio, né? Conforme tinha na época, e realmente agredir os filhos. Não precisa chegar a esse ponto, mas abrir mão da autoridade sobre os filhos, isso jamais poderia acontecer. E aí que está havendo essa inversão de valores, né? De que são os filhos que estão hoje impondo regras e limites aos seus pais. E os pais estão aceitando isso assim, na maior passividade. Por quê? Existe, e caminha-se para isso, não é? Um projeto de lei que está para ser aprovado, que um simples tapa que um pai venha dar no filho, né? O pai pode ser responsabilizado criminalmente. Quer dizer, eu não estou fazendo apologia a isso, mas eu vejo isso com um tremendo absurdo. Eu sempre disse ao meu filho, eu tenho um filho hoje com 32 anos, ele é médico, né? Ele cresceu, e eu sempre digo isso, como um menor abandonado. Por que ele cresceu como menor abandonado? Porque tanto eu quanto a mãe dele, nós tínhamos que trabalhar, e nós éramos professor, os 3 períodos, de manhã, tarde e à noite, de modo que nós não tínhamos tempo para ele. Quem praticamente educou e criou meu filho até os seus 10, 12 anos, foi uma, entre aspas, empregada que nós tínhamos, né, na época, que cuidava dele. E se não fosse ela, não sei como seria o meu filho. E, no entanto, meu filho, ele nunca deu problema, mas eu sempre fui bastante claro para ele: olha, enquanto você for dependente de mim, é eu que imponho as regras. Agora, se você não quiser sujeitar as minhas regras, e regras essas que são boas para você, que é realmente para conduzir no bom caminho, você fica muito à vontade, a porta da casa está aberta. Você é o único filho que eu tenho, mas não vou ter problema para arrumar outros filhos, não. Você pode escolher o que você quer. Você tem o livre-arbítrio, mas enquanto você estiver sob minha dependência, é eu quem dito as regras. E sob minha dependência ele ficou até os 30 anos. Por quê? Ele teve que estudar, depois ele foi fazer medicina e não trabalhava. Quem estuda não tem como trabalhar. Ele é dependente 100% do pai e da mãe, para manter-se, né, a faculdade, os seus gastos e tudo mais. E eu sempre dizendo: olha, você é dependente de mim ainda. Você depende das minhas economias. Até o presente que você dá para tua namorada, ou até o motel que você paga, sou eu que te dou o dinheiro. Então, enquanto você estiver dependendo de mim, sou eu que imponho as regras. A hora que você não quiser mais, sem o menor problema, você continua sendo meu filho e eu seu pai. Só que daí você vai fazer o que você bem entender e vai, evidentemente, buscar ganhar para você se manter. Se os pais hoje fizessem isso, talvez não estaria essa criminalidade em índices tão altos. Né? Não tenha dúvida. E o que acontece também que a gente percebe no dia a dia? Os pais, eles, a bem da verdade, para evitar problemas com os filhos, para evitar aborrecimento com os filhos, ele acaba permitindo e aceitando tudo aquilo que os filhos querem e os filhos impõem. Me dá a chave do carro, quando, a bem da verdade, ele não pode dirigir, o pai dá. Dá para não brigar com o filho, para não se aborrecer. Né? Me dá dinheiro porque eu vou sair, vou para a balada. O pai deixa, evidentemente, porque também não quer passar aborrecimento. Quanto menos aborrecimento ele tiver com o filho, melhor. Né? Então, essa inversão de valores que faz com que o filho aponte o dedo em riste para o pai e para a mãe, né? Vocês ficam aí, eu vou sair para a balada e vou fazer o que eu bem entendo. Né? Quando o pai percebe, ou ele vira a perceber realmente que a coisa realmente degringolou, já é tarde. Ele já está nas drogas, ele já está na criminalidade. Né?
já dificilmente ele vai conseguir fazer algum trabalho em relação a isso. Mas o que é fundamental e que as pessoas deveriam saber, e eu cito como exemplo a minha família, é que chegou num determinado momento, naquela dificuldade, naquela pobreza nossa, sem perspectiva mesmo de vida, porque meu pai muitas vezes ele falava, na rudeza dele ele falava, meu Deus, o que eu vou propiciar a vocês? Eu não tenho como dar estudo para vocês, eu não tenho como mandar vocês para fora para fazer uma faculdade, eu não tenho recurso. A cidade não oferece nada, o que vocês vão ser na vida? Né? Então ele já sentia que não tinha nenhuma perspectiva em relação a isso. E nós, evidentemente, em razão disso, meu Deus, o que nós vamos fazer? O que vai ser de nós, né? Aí, chegamos à conclusão de que a única forma de você superar todas as dificuldades impostas pela vida, né? Todas as dificuldades impostas, evidentemente, pelas pessoas dominantes na época, né? Seria através do estudo. Né? Não tinha outra forma. Eu chegou um momento ainda, enquanto criança, meus 10, 12 anos, né? Eu ainda pensei, meu Deus, se eu não estudar, eu não vou conseguir nada na minha vida. Meu pai não tem condições de dar. Não tem herança. Não nascemos em berço de ouro. A única chance, oportunidade para conseguir alguma coisa vai ser através do estudo. E já pensar, mas como que nós vamos estudar? Se na época o próprio município mal oferecia, na época, o primário. Até ali você ia, dali para frente você tinha que sair fora. Meu pai não tem condições aí. Né? Então, era a dificuldade imposta pela vida mesmo. Mas a conclusão na época que nós chegamos foi isso. Ou nós vamos tentar sair disso, dessa dificuldade, através do estudo, ou então nós vamos ficar a vida toda sendo instrumento, né, da classe dominante. Né? O senhor já foi reprovado na escola e nem por isso desanimou. Realmente, nem por isso. Lutou, chegou. A partir de quando que bateu assim no senhor, assim, olha, nossa, eu tenho que fixar no estudo e vou ser juiz, vou ser professor. Então, diretor, essa questão do estudo é isso que eu estava comentando com você. Até o primário, Itapeva oferecia. Então, sem o menor problema. Mas nós já tínhamos dificuldade porque, na época, o Estado não oferecia nada, né, para os alunos, sobretudo para os necessitados. Não oferecia uniforme, não oferecia material didático, nada, cada um tinha que se virar e adquirir o teu. Bom, eu terminando o primário, e já na escola, já sofria o chamado bullying, né, a discriminação que nós sofríamos. Aquilo realmente fazia com que a escola para nós fosse algo bastante assim tenebroso, algo realmente que você não queria, que você, se pudesse evitar, você evitaria mesmo. Né? Mas o meu pai, na rudeza dele, ele falava, olha, com humilhação ou sem humilhação, sem escola vocês não vão ficar. E fazia na escola, o dia que não for, que nós faltávamos à escola. Lá vinha porrada e vinha mesmo, né? Então nós tínhamos que ir. Terminado o primário, eu me senti feliz, falei, vou continuar vendendo sorvete, engraxando sapato, né? E ajudando meu pai lá no bar, porque para a gente sair de Itapeva, Camanducaia, que são municípios próximos e vizinhos, se eu quisesse fazer o ginasial, né? Eu tinha que me deslocar. E meu pai não tem condições, vou ter que pagar a condução, lá tem o material escolar, né? Eu fiquei feliz da vida, falei, parei por aqui mesmo, né? Que nada, né? O meu pai falou, olha, não importa, você vai continuar vendendo sorvete na rua, engraxando sapato, mas você vai cursar o ginasial em Camanducaia. Puta que eu pariu, desculpando a expressão, né? Lá vamos nós de novo. Agora você imagina um bicho do mato saindo de Itapeva para fazer o ginasial em Camanducaia. Quando, a bem da verdade, Itapeva, uma cidadezinha pequena, pertencia a Camanducaia. Né? Itapeva já era motivo de chacota e gozação dos camanducaienses. Agora chega eu lá, um bicho do mato, né? Mal tendo uma roupa de momento para você vestir, um sapato para você calçar. Nós éramos muito aciados, porque nós éramos muito cuidados, né, pela mamãe. Né? Isso ela nos cuidava bem da gente, da questão do asseio, da higiene e tudo mais. Mas nós não tínhamos, evidentemente, roupas novas, aquela coisa toda.
Ao chegar em Camanducaia, na escola, no ginásio, gente, né, nós fomos os escolhidos, eleitos, né? Para a gozação, para a humilhação, né? Todo tipo de chateação que nós sofríamos. E aquilo só trazia desânimo. Falei, meu Deus do céu, a gente sai lá da Itapeva para vir aqui já sofrendo tanto e continuar sofrendo isso aqui, né? Mas eu já estava distante, meu pai não acompanhava, eu queria que frequentasse a escola, mas não acompanhava o teu desempenho na escola, né? Aí no primeiro ano, na quinta série, eu já fui reprovado em matemática, né? Falei, puxa vida, agora vai ser uma surra monumental, né? Uma sessão de surra, não deu outra, né? Falei, bom, quem sabe agora também meu pai desanima e não faz eu estudar. Ano seguinte, fez eu voltar na quinta série. Eu havia reprovado, lá vou eu na quinta série. Consegui a proeza de passar para a sexta. Falei, então vamos. E sempre motivo de chacota e gozação e humilhação, né, na escola, dos colegas. Em face da pobreza, da dificuldade mesmo, né? Aí na sexta série repetiu o mesmo problema da quinta série. Fui reprovado em matemática novamente. Outra sessão de surra, né? Isso era sagrado, não tinha como, né? Meu pai, você vai continuar na escola, pode continuar. Se repetir, vai apanhar de novo. E não tinha como faltar aula. E nessa situação, você chegava lá, aí você começava a matar a aula, cabular a aula, você não ia, né? Mas na sexta série consegui passar também, né? Ou melhor, minto. Fui na sexta série e repeti matemática. Aí meu pai falou, não, você vai voltar a fazer a sexta série. Pode continuar. Nós não temos nada, somos pobres, não podemos dar nada de boas condições para você, mas você vai continuar estudando. Nem que seja realmente achibatado, mas você vai. Isso era comigo e com meus irmãos, né? Então, continuamos. Aí terminei a sexta série. Nisso, criou-se em Itapeva o ginásio, o curso ginasial. Aí eu falei pro papai, olha, como vai agora ter a quinta série aqui e eu estou na sexta, vamos fazer o seguinte, eu continuo ajudando o senhor aqui, vou continuar apanhando do mesmo jeito, né? E vamos aguardar, a hora que tiver a sexta série aqui, eu dou continuidade aqui, pelo menos evita gasto. Aí ele concordou, porque para ele era a coisa mais prática, por conta do pouco que ajudava, mas não deixava de ser despesa, né? Aí eu parei um ano sem estudar, aguardei até que tivesse a sexta série em Itapeva. Aí quando criou-se a sexta série, aí eu matriculei e dei continuidade aos meus estudos agora em Itapeva, mas sempre sofrendo bullying, gozações, aquelas humilhações de sempre, né? Aí de repente, sei lá, despertou o interesse, o gosto pelo estudo. E na época também nós não tínhamos condições de adquirir livros, comprar livros, né? Tanto é que a minha literatura preferida, aquela que era mais fácil, não sei se as pessoas sabem hoje, era aqueles gibizinhos de bolso, Tio Patinha, Pato Donald, Zé Carioca, né? Aqueles livrinhos de Wester que tinha, né? Aquilo era a minha literatura. E aquilo também ajudou eu pegar gosto pela leitura, né? E aí eu desabrochei. Passei a ter o gosto pelo estudo, né? Pela escola, apesar das humilhações, apesar do bullying que sofríamos, né? E passei a a me destacar realmente na escola em razão das notas que a gente obtinha. Até que eu terminei aí o ginasial. Mas terminando o ginasial, se eu quisesse dar continuidade, tinha que sair novamente fora. Ir para Camanducaia e ir para Extrema, né? Aí já não era mais o meu pai, não, que me obrigava. Aí já eu que queria ir realmente, dar continuidade ao estudo. Né? Meu pai falou, agora não sei como fazer, porque eu não tenho condições de manter você e os seus irmãos. Tá, mas eu não vou parar, de maneira alguma. E dei, né, trabalhando, ainda vendendo sorvete, né, já na minha adolescência, dia e noite, engraxando sapato, fazendo pequeno serviço, né? E isso a gente fazia o tempo todo, para poder dar continuidade aos estudos. Aí terminei o segundo grau
E nesse período, por falta de professor em Itapeva de matemática, passei a ter um bom desempenho em matemática a partir de então, apesar de ter repetido 2 anos em matemática, né? A diretora na época me convidou a título precário para eu dar aula de matemática. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou acreditando nisso, né? Aí passei a ser professor de matemática. Aí fui fazer a faculdade de matemática e física em Varginha, e na época também era a mesma coisa, dificuldade para fazer a faculdade, era chamado curso vago que tinha na época, você fazia somente aos finais de semana. Mas eu tinha que me deslocar de Itapeva até Varginha, que são 300 quilômetros. Ia na sexta, né? Cursava lá sexta e sábado de manhã e retornava. E aí eu acabei me formando em matemática e física, continuei lecionando. E aí me tornei professor de matemática e física. Por 10 anos eu realmente fui professor, e fui um bom professor, apesar de ser uma escola pública. Depois consegui ser diretor de escola, também por mais de 10 anos, de modo que eu fiquei 20 anos na educação. Mas foi mais ou menos essa trajetória para eu conseguir chegar até a ser diretor de escola. Né? E para chegar a juiz? Então, chegou um determinado momento que eu pensei o seguinte: se bem que hoje, já desde aquela época falando, o professor, quando ele bater com as 10, quando ele morrer, nem pelo purgatório ele passa, ele vai direto para o céu. Todos os professores já ganharam o céu, nem purgatório não passa. Ainda mais professor de escola pública. Né? Eu pensei, olha, eu já tenho garantido o meu lugar no céu. 10 anos lecionando matemática e física e 10 anos dirigindo uma escola, meu lugar tem que estar garantido. E também eu tinha sede de crescimento em termos assim de conhecimento, de cultura. E ali já não me oferecia mais nada. De modo que também, já na educação, eu estava me sentindo quase que inútil, porque eu não tinha como alcançar mais nada. Falei, se um secretário de educação não vai sobrar, se um ministro de educação não vou conseguir. Na educação, cheguei até onde podia ter chegado. Eu quero fazer alguma coisa. E eu já estava com meus 30 anos, né? Nessa época, eu pensei comigo, falei, olha, eu vou fazer uma outra faculdade. Aí eu já podia, porque a situação já estava melhor, porque, como eu falei, eu trabalhava em 3 períodos, a minha esposa também em 3 períodos, já tinha um filho também. A gente sempre foi econômico, guardando algumas economias, de modo que dava para eu fazer a faculdade de Direito, né? Aí eu pensei, falei, olha, conversei com a minha esposa, falei, eu vou fazer a faculdade de Direito, para depois eu poder prestar concurso para alguma área aí, né? Porque na educação eu não quero ficar mais, não aguento mais, né? Não suporto. Até porque o nível da educação sempre foi ruim, o nível dos professores, na época, era o que de pior tinha, né? Porque as pessoas faziam o magistério porque não tinha outra opção de fazer outro curso. Era a opção mais fácil, mais simples e também mais barata. Professores sem a menor vocação para ser professores, né? Na bem da verdade, o que queriam era um emprego. Então você via professores que não tinham o dom, não tinham a vocação, né? Fazia um mal muito grande realmente para a educação e para os alunos. Não educava nada, não ensinava nada, né? E eu não aguentava aquilo. E eu, modéstia à parte, eu me sentia que eu tinha assim, uma formação cultural muito acima realmente dos meus professores, de modo que eu não conseguia manter um diálogo no mesmo nível. Mesmo na minha cidade, eu sentia, meu Deus, eu não encontro nenhuma pessoa para eu poder conversar de igual para igual, né? É quando você tem que nivelar por baixo. E eu me sentia realmente mal com essa situação. Aí eu falei, não, eu quero sair da educação e a única... o único caminho mais sensato para mim seria realmente eu fazer o curso de Direito, porque eu vou poder advogar depois, ou prestar um concurso aí para qualquer uma outra área, né? Mas a magistratura foi algo que eu sempre, quando eu via um juiz, eu via nele assim como algo sobrenatural. E na época, acho que todos os juízes se sentiam um semideus mesmo, né? Porque aquela imagem, né? De intocável, né? De que ninguém poderia chegar perto, aquele cuidado, aquela deferência toda, né? E aquilo realmente me deixava assim maravilhado com aquela situação.
falei, olha, um dia comentei com minha esposa, eu vou fazer a faculdade de Direito e vou prestar concurso para magistratura, eu vou ser juiz. Né? Eu falei, que bom, será um sonho teu, né? E assim eu fiz. Eu prestei vestibular, foi na faculdade em Bragança, comecei a fazer o curso de Direito e sempre me destaquei como um dos melhores alunos no curso. E aquele negócio, eu ia na faculdade para estudar, porque eu não podia me dar o luxo de chegar na faculdade, matar a aula, cabular a aula, ir para os barzinhos, né? Eu não tinha condições também ainda de comprar livros, né? Eu tinha todo momento, livro que eu tinha, era ir na biblioteca, né? Ir ali poder estudar e tirar xerox, né? E o Direito foi realmente me despertando aí aquele interesse muito grande. Eu fui me afeiçoando com ele, sempre me destacando como um bom aluno na faculdade. E como eu sabia que o meu desejo era prestar concurso para a magistratura, eu sabia que eu ia ter que ser um aluno diferenciado. Eu teria que estudar, aprender, conhecer e saber. Porque se ficasse realmente na média, eu não iria conseguir nada, né? E assim foi. Eu fiz uma faculdade, um curso muito bom por mim mesmo, né? Estudei muito e terminei o curso de Direito. E na época a gente tinha que aguardar 2 anos para a gente prestar o concurso para juiz. E nesses 2 anos eu podia advogar, já estava advogando, mas você quando inicia a carreira de advocacia, você faz aquele trabalho social, né, do advogado dativo, porque ninguém vai procurar no início um advogado em início de carreira, né? Sempre vai ir atrás dos medalhões, né? Ou então a gente pegava alguma causa quando o juiz nomeava a gente, porque não tinha ninguém que fizesse a defesa de alguma parte, então ele nomeava. Então eu fazia esse tipo de trabalho e fazia um trabalho bem feito. E continuando a estudar esses 2 anos. Aproveitei os 2 anos para estudar muito. E aí o meu objetivo realmente era a magistratura, mas eu tinha comigo o seguinte, olha, se eu não passar realmente no concurso para juiz, eu estou muito bem preparado, teoricamente, para fazer um bom trabalho como advogado. Disso eu tinha certeza. Ou eu passo no concurso, mas se não passar, eu estou preparado teoricamente para ser um bom profissional, para ser um bom advogado. Disso eu não tinha dúvida alguma. Bom, e fui então prestar o concurso, né? Foi o meu primeiro concurso. E na época era 88 vagas, né, no estado, e foram mais ou menos 10.500 candidatos para 88 vagas, né? E aí quando eu tomei conhecimento disso, falei, meu Deus do céu, né? Acho que meu sonho só vai ficar no sonho mesmo, né? Mais de 10 mil candidatos, 88 vagas, né? E eu não tinha condições de fazer nenhum cursinho preparatório. A maioria que querem prestar concurso sempre fazem cursinho preparatório quando termina a faculdade, né? Falei, eu não tinha, eu só tinha que estudar aquilo que eu tinha à minha disposição. Biblioteca, tirando xerox e estudando tudo que eu podia, né? Eu comia, bebia livros, né? E não tinha outro jeito mesmo. Bom, e fui então e prestei o concurso para juiz, eram em 3 fases, né? Eu passei na primeira muito bem, passei na segunda também muito bem, aí fui para a terceira fase, que é o oral, né? Que é o bicho-papão, né? De todo candidato, onde ali você vai ter que enfrentar uma banca, né? De desembargadores ali, e a pergunta ali é teta a teta, né? O desembargador fazendo perguntas, colocando realmente sinuca de bico e você tendo que dar uma resposta ali e convencê-lo, né, do acerto da sua resposta, né? E eram 9 examinadores, 9 desembargadores, né? Cada um numa área, né? Sorteava o ponto, pegava o ponto, ele fazia uma pergunta e você tinha que discorrer sobre o que ele havia perguntado. E assim eu fui, passei pelos 9. Quando saí do último, né? Você sai doido, você sai assim, parece que está bêbado, né? Você sai pisando no ar, né? Falei, meu Deus do céu, olha, tudo que eu queria era passar na magistratura. Mas pensei de novo. Eu acho que se eu não conseguir,
aquilo que eu disse, eu estava muito bem preparado para fazer um bom trabalho na advocacia e agora com a vantagem de que consegui chegar até a última fase de um concurso para a magistratura. E já era algo inusitado, né? Mas eu falei, mas eu passei. Se esse negócio de concurso é coisa séria, se isso não tem maracutaia, eu passei. Se eu não passar é porque tem maracutaia. Por que cheguei a essa conclusão? Você quando sabe, e você é sabatinado, você é questionado, você sabe que você está dando a resposta sobre determinado assunto de forma coerente e com bastante conhecimento. Quando você não sabe, você tem dúvida, você sabe que você não sabe mesmo, né? E assim foi, eu fui muito bem, tive um desempenho excelente na minha avaliação. Falei, eu passei no concurso. Aí saí do prédio do Tribunal de Justiça, na época nem um celular eu tinha, fui no orelhão, liguei para minha esposa e falei, olha, saí, terminei de fazer a prova oral e você pode ter certeza que eu passei. Né? Tudo bem, minha esposa, que ótimo, vou ficar torcendo para isso, né, aquela satisfação. Liguei para mais dois amigos, né, conhecidos da minha cidade. Inclusive, liguei também para o meu irmão, que também era advogado. Falei, eu passei. Falei, deixa de ser besta, para que passou? Você terminou de sair agora aí de uma avaliação, né? Bom, eu tinha certeza absoluta que eu tinha passado. Sempre dizia, se esse negócio é coisa séria, eu passei. Se eu não passar, porque é coisa realmente direcionada, manipulada, né? E levaram 45 dias para sair o resultado. Nesses 45 dias, eu fui motivo de todo tipo de gozação e chacota, porque a notícia correu. Veio o bullying de novo. A notícia correu, porque eu comentei com dois amigos e também com meu irmão que eu tinha passado, eu tinha certeza que eu tinha passado. Aí eu passava na rua, o pessoal era o juiz, né? Ia no fórum, serventuários, assim, esse aí que é o juiz, né? Não tinha saído o resultado ainda, né? Então eu passei a ser motivo de gozação. Eu pensava comigo, meu Deus, se eu não passar no concurso, né? Eu tô enrolado. Desculpa a expressão, eu estou fudido e mar pago, viu? Não já estou servindo de motivo de gozação, né? Imagina a hora que saiu o resultado e eu não tiver passado, né? Falei, e passou. Falei, que burrada que eu fiz. Mas gozavam mesmo, na cara dura, né? E a minha saída era essa. Falei, olha, a minha vantagem sobre você é que eu cheguei até a última fase. Se eu não passar, eu cheguei até a última fase. Né? Você sequer, e alguns que prestaram comigo, nem sequer tentaram. passaram da primeira fase, né? Então, era a desculpa que eu tinha também, né? Aí, passados 45 dias, um dia eu recebi um telefonema do Tribunal de Justiça dando a notícia que eu tinha passado no concurso, né? Mas aí é uma satisfação muito grande de receber uma notícia dessa. Só quem, evidentemente, passa por isso é que sabe o quanto que isso é gratificante, né? Aquilo, é claro, que encheu, lavou a minha alma, né? Talvez eu não tivesse ficado mais feliz, mais contente, porque eu estava convicto de que eu já tinha passado no concurso mesmo, né? Mas é de uma alegria, assim, de uma felicidade incomparável. Aí foi minha vez. Aí eu passava perto dele e falava, você está vendo? Você está passando perto do juiz. Eu ia no fórum, olha, pode ser que eu venha ser juiz aqui, viu? Aí todo mundo baixava a cabeça, né? Falei, agora é minha hora também de descontar, né? E assim foi. Consegui, não sei se foi azar da sorte ou sorte do azar. E já fazem, está indo para 18 anos que eu sou juiz. Inclusive já completei meu tempo para aposentar agora em janeiro, né? Já completei meu tempo para requerer minha aposentadoria, né? Mas não aconselho ninguém não a ser juiz. Não aconselho. Olha, se soubessem, se a população, a sociedade soubesse, gente, o que é isso, o que é ser juiz, né? Não deixaria ninguém realmente seguir essa área. Ela exige demais de você. Família fica em último plano. Você é absorvido por completo, né? Só por problemas dos outros. Você não sabe mais resolver problemas seus. A carga de serviço é muito grande. Você vai embrutecendo dia a dia sem se aperceber disso, né? E não é verdade que a sociedade acha que o juiz ganha bem. Já foi a época em que o juiz ganhou bem, hoje não ganha mais. Hoje um promotor ganha mais do que o juiz, né?
O que o juiz ganha hoje, pela responsabilidade que ele tem, é muito pouco. É claro, se você comparar o salário de um juiz com aquele que ganha um salário mínimo, é evidente que há uma disparidade muito grande. Mas não se pode fazer esse tipo de comparação. Como, algum tempo atrás, o Lula comparou o salário de um cortador de cana com o salário de um juiz. Né? Você veja bem, para você ter uma ideia, na primeira vara aqui tem mais de 8.000 processos. Quando, a bem da verdade, pela ONU, um juiz, para fazer um bom trabalho, seria no máximo 1.500 processos, para ele poder pegar e trabalhar no processo, com calma, com tranquilidade. Eu estou com 8.000, tem colega com 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 processos. Né? Difícil. Difícil. Você fica envolvido com isso, não dá conta. Ah, mas o juiz tem 2 férias por ano, né? Ainda querem acabar. Gente, se o juiz não tirar as 2 férias por ano, ele pira. Ele pira de vez. Né? E mais, eu concordo plenamente em acabar com uma férias. Mas também, desde que o juiz trabalhe do meio-dia às 6 horas, como trabalha qualquer servidor público. Porque a maioria dos juízes chega no fórum 8 horas da manhã, sai meio-dia, vai almoçar, 1 hora está no fórum, sai por volta de 7, 8 horas da noite, alguns voltam ao fórum, ou então levam o processo para casa. Finais de semana, em vez de ficar com a família, ele leva o processo para casa ou ele volta no fórum. O que ninguém sabe, a maioria dos juízes tira uma férias só para ficar trabalhando com os processos em casa, para poder colocar em dia. Essas coisas ninguém fala, ninguém conta. Né? Então, eu concordo sim, vamos diminuir as férias, vamos, mas eu quero trabalhar das 6 ao meio-dia. Eu quero fazer só 1, 2 audiências por dia. Eu quero só trabalhar com 1.500 processos, que é o que a ONU diz que seria o ideal para o juiz. O que passar disso não é problema meu. Sem problema algum. Né? Mas da forma que é desumano mesmo. É desumano. Né? Então eu não aconselho mesmo. Dr. Milton, eu queria agradecer e dizer aos internautas que nós viemos saber da história do Dr. Milton, para vocês verem que qualquer pessoa, qualquer um de nós, podemos chegar aos nossos sonhos. Ou seja, mesmo que você está lá na roça, tem vontade de ser um juiz, que ele não aconselha, mas qualquer outra profissão que você tem vontade, basta você lutar. Lutar com unhas e dentes, estudar, que é o mais importante, que você também consegue chegar, que você também consegue realizar seu sonho. A prova disso está aqui, o Dr. Milton. Ele contou sua história, sua trajetória, desde lá de trás até aqui, hoje sentado como juiz aqui no Fórum de Guaxupé. Dr. Milton, fica o meu agradecimento de ter nos recebidos aqui na sua sala e dizer que estamos de braços abertos aí para o dia que o senhor quiser conhecer a TV, ir aos nossos estúdios, estamos à disposição. Eu que agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição para qualquer momento em que haja necessidade de algum esclarecimento, para qualquer outro tipo de matéria. E eu só quero realmente, finalizando, dizer o seguinte: eu tenho orgulho da minha pobreza lá de trás, eu não renego as minhas origens, as porradas, entre aspas, que eu levei do papai me serviu muito, não fui pelo mau caminho, pelo contrário. Né? A rudeza dele realmente, na época, explicava-se e justificava-se, mas só tem um caminho que é o que você tocou hoje, para você vencer, se você não vem do berço de ouro, é o estudo. Se você estudar e se você tiver foco e objetivo, você chega onde você quer. Se não tiver foco, não tiver objetivo, você vai ser mais um, entre tantos outros aí, você vai ser um coadjuvante apenas da história. E entre ser coadjuvante e ser um ator, né? Então que seja um ator, mas para isso precisa estudo. Você não precisa ser juiz e aconselho a não ser juiz não, mas qualquer profissão que você venha escolher e que isso lhe traga satisfação, e a satisfação ela não só é interior, mas sobretudo quando ela te dá condições para você ter bens materiais, porque não se pode abrir mão disso, pelo menos o mínimo necessário, é através do estudo, sim.
Se não for através do estudo, ou tem que vir do berço de ouro, ou tem que jogar aí na cena, na sorte, né? Porque caso contrário, do céu não cai. Muito obrigado, Eu que Dr. agradeço. Milton. Internautas, até a próxima.